Bom, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para os nossos estudos, para evoluirmos cada vez mais. Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao Pai. Pedimos e temos a certeza que aqui conosco estão nossos amigos espirituais, o anjo guardião, os mentores dessa abençoada casa espírita. Pedimos a Maria que nos proteja, que nos abençoe, que nós sigamos sempre com alegria, coragem e esperança, como nos aconselhou nosso Mestre Jesus. Agradecemos também a algum visitante que esteja aqui conosco, mas acima de tudo, nós damos graças a Deus, Pai de amor e misericórdia. Bom, então hoje nós vamos falar sobre a literatura espírita e as mensagens espíritas de além-túmulo, não é? Então, antes de nós começarmos a ler alguma poesia, infelizmente eu vou ler porque eu não sou declamadora, deveria ser, né? Gostando de poesia, e hoje garanto que vocês vão passar a gostar também. Vamos chegar lá. Então, nós vamos ver alguma coisa na codificação que nos explique sobre essas mensagens mediúnicas, sobre essa literatura mediúnica. Nós vamos começar vendo o livro dos médiuns. No livro dos médiuns, no capítulo 16, dos médiuns especiais, nós temos os tipos de médiuns, segundo o gênero e a parcialidade das comunicações. Então, nós temos médiuns versejadores, eles obtêm mais facilmente do que outros comunicações em verso, muito comuns para maus versos, muito raros para versos bons. A gente está acostumado com Chico Xavier, né? Que tudo que ele recebe é sempre muito bom. E é para a gente ver que não é um médium que tem todo tipo de mediunidade. É por isso que os médiuns têm quase que obrigação de estudar, para entender. Depois tem médiuns poéticos. Sem serem versificadas, as comunicações que recebem têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental, nada que mostre rudeza. São, mais do que os outros, próprios para a expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo nas suas comunicações é vago. Fora inútil pedir-lhe ideias precisas. Esses são muito comuns. Médios positivos, suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez. Médios incorretos podem receber excelente coisa, pensamento inatacável, mas às vezes há incorreções materiais, decorrem da falta de cultura. E o espírita também sabe que ele precisa se aculturar em todos os setores do conhecimento, né? Quando nós formos perfeitos, e seremos um dia, temos que saber de tudo. Então vamos começar a estudar de tudo, a aprender de tudo. Médios historiadores, médios científicos, médios receitistas, médios religiosos, médios filósofos e moralistas, médios de comunicações triviais e até obscena, médios literários. Esses têm estilo correto, elegante e frequentemente de notável eloquência. A gente não pode se medir por Chico Xavier, porque Chico Xavier acho que tinha quase todas essas mediunidades, né? Ele recebia livros, literatura maravilhosos. Bom, então o livro dos médiuns nos ensina isso. Agora nós vamos ver que também na revista espírita, a gente sabe o que é uma revista espírita, né? Kardec, todo mês ele publicava correspondência que ele recebia de várias partes do mundo e mandavam para ele, e às vezes queriam que ele publicasse logo, mas ele passava pelo crivo da experiência e da sabedoria que ele tinha.
Então, ele começa na revista Espírita deixa eu ver o ano, Revista Espírita de maio de 1863. Era uma por ano. E Kardec aproveitava muita coisa que era publicada nas revistas na codificação também. Então, ele diz, é grande, eu não vou ler tudo porque o nosso tempo é escasso. Eu vou ler algumas partes da Revista Espírita. Ele diz, os bons espíritos ensinam mais ou menos a mesma coisa por toda parte, porque em toda parte há os mesmos vícios a reformar e as mesmas virtudes a pregar. E aí está um dos caracteres distintivos do espiritismo. Então, se em todo lado as pessoas estão mais ou menos no mesmo patamar de elevação, as mensagens que se recebem são parecidas. Para começar, convém destacar tudo quanto, sendo de interesse privado, só interessa a quem isso diz respeito. Então, eles mandavam mensagens para o Kardec que interessavam pessoalmente a cada um. Uma coisa pode ser excelente em si mesma e muito boa para servir de instrução pessoal, mas o que deve ser entregue ao público exige umas condições especiais. Aí mais um pedacinho dessa revista. Há espíritos que se comprazem em alimentar essa ilusão em certos médios. Por isso, nunca seria demais recomendar a eles que não confiem em seu próprio julgamento. É nisto que os grupos são úteis pela multiplicidade de opiniões que podem ser colhidas. Lógico que mais de uma cabeça pensam melhor do que uma, né? Kardec sempre aconselhou isso, estudar em grupo, fazer reunião de mediunidade também em grupo. Aquele que, nesse caso, recusasse a opinião da maioria, julgando-se mais esclarecido do que todos, provaria sobejamente a má influência sobre a qual se acha. Ele nem percebe que está sendo obsidiado pelo espírito que manda mensagens a ele. Resta-me dizer algumas palavras sobre os manuscritos ou trabalhos de fôlegos, quer dizer, coletâneas, volumes numerosos, que também mandavam para o Kardec e queriam que fossem publicados. Dentre os quais, de 30, encontramos 5 ou 6 de real valor. No mundo invisível como na Terra, não faltam escritores, mas os bons são raros. Tal espírito é apto a ditar uma boa comunicação isolada, a dar um excelente exemplo privado, mas é incapaz de produzir um trabalho de conjunto completo que suporte o exame, qualquer que seja, aliás, suas pretensões, e o nome com o qual se compraz em disfarçar-se não é uma garantia. Quanto mais elevado for o nome, mais ele obriga. Ora, é mais fácil tomar um nome do que justificá-lo. Eis porque, ao lado de alguns bons pensamentos, encontram-se frequentemente ideias excêntricas e os traços menos equívocos da mais profunda ignorância. É nessas espécies de trabalhos mediúnicos que observamos mais sinais de obsessão, dos quais um dos mais frequentes é a injunção da parte de espíritos de fazê-los imprimir, e mais de um pensa equivocadamente que tal recomendação basta para encontrar um editor interessado a disso se encarregar. Então, Kardec nos esclarece sobre isso e as pessoas, aos médios, que mandavam mensagens para eles. Temos outra em outubro de 62, mas que eu não vou ler por falta de tempo, não é? Então, agora, nós vamos ver na Revista Internacional de Espiritismo, fresquinha, hein? Quem quiser comprar, tem na banca, é de dezembro de 2020, do mês passado. Herculano Pires, um estudiosíssimo e grande conhecedor da doutrina de Kardec, ele nos diz assim:
mas para tudo que lermos, ouvirmos de mensagens espíritas, já vimos que a codificação espírita nos ensina a avaliar as mensagens. Nós temos no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, comunicações apócrifas, quer dizer, adulteradas, falsas. Então, a gente, além dessa que eu acabei de ler, nós temos também lá nos livros dos médiuns esse capítulo das comunicações adulteradas. Mas então vamos ao que nos disse Herculano Pires. O Espiritismo se confirma, ao contrário do que dizem os seus adversários, nas próprias palavras e nos próprios ensinos dos evangelhos. Diz mais ainda, o que nos deve interessar não é a nossa opinião nisso ou naquilo, mas sim a firmeza com que pudermos seguir os princípios da doutrina espírita. Eu vou até repetir, hein? A firmeza com que pudermos seguir os princípios da doutrina espírita. E esses princípios estão firmados, como nós sabemos, na codificação de Allan Kardec, nos 5 livros da codificação, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, ao Céu e o Inferno e a Gênese. E estes princípios, por sua vez, têm a sua base mais profunda, as suas raízes mais penetrantes nos próprios evangelhos de Jesus. Kardec se baseou sempre nos evangelhos de Jesus. Nenhuma explicação nos parece mais feliz, mais precisa e mais didática do que a formulada pelo Espírito de Emmanuel no livro O Consolador, que foi recebido mediunicamente por Francisco Cândido Xavier. Interpelado a respeito do aspecto tríplice da doutrina, o Espírito respondeu nestes termos, abre aspas, podemos tomar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa ideia simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Herculano é enfático. Espiritismo é Kardec, porque foi ele o estruturador da doutrina, permanentemente assistido pelo Espírito da Verdade. E nós sabemos que o Espírito da Verdade é Jesus Cristo. Todos os demais livros espíritas, mediúnicos ou não, são subsidiários. Estudar, por exemplo, uma obra de Emmanuel ou de André Luiz, sem relacioná-la com as obras de Kardec, sem fazer relação desses dois com as obras de Kardec, a pretexto de que esses autores superam o mestre, cujas obras ainda nem conhecemos o suficiente, é demonstrar falta de compreensão do sentido. Mas tudo é falta de compreensão do sentido e da natureza da doutrina. Esse e outros autores respeitáveis dão sua contribuição para a nossa compreensão de Kardec. Não podem substituí-lo. Ninguém veio para acrescentar além do que o Allan Kardec botou na codificação. Se a gente ler de algum escritor que bata com o que diz Kardec, não aceita, segue Kardec. Bom, então agora que nós já lemos o grande Herculano Pires, foi um dos grandes estudiosos de Kardec,
nós vamos ver que as mensagens espíritas não são só deleite, não são só trovas e versos, não são só livros históricos, servem até como prova na justiça. O primeiro caso que aconteceu foi uma psicografia que Chico Xavier fez, e esse primeiro caso que a justiça admitiu como prova uma mensagem mediúnica aconteceu em Goiânia. Foi em maio de 1976. A mensagem, assinada por uma pessoa morta, foi utilizada pela primeira vez como prova para inocentar um réu. Tudo começou quando a família de Maurício Garcês Henrique, morto aos 16 anos, foi a pedido de Chico Xavier ao seu encontro. Chico Xavier recebeu a mensagem e aí chamou a família para que fosse lá. Na carta, o Maurício contava que a sua morte havia sido acidental. Ele e o amigo José Divino Nunes, que foi acusado de assassiná-lo, estavam brincando com a arma e a arma disparou. Os pais de Maurício comprovaram a legitimidade da mensagem e a anexaram ao processo que corria na justiça. Em 17 de julho de 1979, o juiz Orimar de Bastos proferiu a sentença inocentando o José Divino. E depois dessas vieram outras mensagens que inocentavam réus que seriam até condenados, mas que, por mensagem recebida de Kardec, de Chico Xavier, eles foram inocentados. Bom, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós podemos ver de mensagens espíritas? O capítulo 6 tem as mensagens diretas de Jesus, mas como é que é mais ou menos formado o Evangelho segundo o Espiritismo? Primeiro, o Allan Kardec botava partes de evangelhos, né, dos evangelistas. E depois ele explicava para nós entendermos o que queria dizer aquilo. E depois, então, tinha assim, instrução dos espíritos. E aí Kardec botava instruções que ele recebia de espíritos elevados. Então, no capítulo 6, nós temos 4 mensagens de Jesus. Eu vou ler uma só, tá bom? Depois, fica a sugestão. Capítulo 6 do Evangelho. Leiam as mensagens do nosso amado Mestre. Ele diz assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação a nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo,
Os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação ao mundo. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fraco, para vos tornar perfectíveis, e que quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito da Verdade, Paris, 1861. Hoje está um dia quentíssimo, né? Então, agora, nós podemos ver poesias. Mas antes de nós lermos algumas recebidas por Chico Xavier e outros, nós vamos falar um pouquinho sobre as poesias. Poesias são dardos em forma de palavras que vão direto para a parte mais emocional do nosso cérebro. Poesia gera mais prazer a nível cerebral que a música. Lembra da música? Como a música nos eleva, nos remete à alegria, não é? Então, a poesia gera ainda mais prazer a nível cerebral. Poesia estimula a memória, facilita a introspecção e nos relaxa. Os neurocientistas descobriram que a poesia cria um estado que chamam de pré-relaxamento. Provoca uma reação de prazer gradativo a cada estrofe executada. Estrofe é um conjunto de linhas, de versos, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos passar a ler diariamente uma poesia. Olha, tem do Kardec, tem, como é, a leitura, esqueci o nome do livro, importantíssimo, grosso. Aliás, foi o primeiro livro publicado de Kardec, foi o livro de poesias, de poetas que ele recebeu. Ele tinha 21 anos. Os que desconfiavam chegaram a formar um estudo e chegaram à conclusão, isso por gente gabaritada, né? Que se Kardec não recebia do plano espiritual, porque eles não acreditavam nisso ainda, ele era de tal maneira espetacular poeta que ele era melhor que todos os outros juntos, porque chegaram à conclusão que ele era fiel a cada tipo de poeta. Então, nós vamos ler, porque o tempo corre muito, né? Uma poesia, aliás, é das mais conhecidas dos brasileiros, Meus 8 anos, é de Casimiro de Abreu. Hoje, a cidade onde ele nasceu se chama Casimiro de Abreu. Então, vocês vão lembrar de muitas partes, hein? Eu já falei que eu não sou declamadora, eu simplesmente sou leitora de poesia. Então, ele nos diz: que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despertar da existência. Respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar, lago sereno, o céu, um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino d'amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar.
o céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez de mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar mangas, brincava à beira do mar. Rezava as Ave-Marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E agora, uma recebida pela psicografia. Reparem como a gente percebe que é de Casimiro de Abreu desencarnado, é de Casimiro de Abreu em espírito. Então ele diz: a minha terra, que terno sonho dourado das minhas horas fagueiras, no canto das mangueiras do meu querido Brasil. A vida era um dia lindo, num vergel cheio de flores, cheio de aroma e esplendores, sob um céu primaveril. A infância, um lago tranquilo, onde começa a existência, onde os cisnes da inocência bebem o néctar do amor. A mocidade era um hino de melodias suaves, formadas em trinos de aves e de perfumes de flor. O dia, manhã ridente, numa canção de alvorada. A noite toda estrelada, após o doce arremor. E na paisagem querida, os ramos das laranjeiras e das frondosas mangueiras, douradas à luz do sol. Oh, que clarão dentro d'alma, constantemente cismando, o pensamento sonhando e o coração a cantar. Na delicada harmonia que nascia da beleza, do verde da natureza, do verde do lindo mar. Oh, que poema a existência, de infância e de mocidade, de ternura e de saudade, de tristeza e de prazer. Igual a um canto sublime, como uma estrofe inspirada, na noite da madrugada, na tarde no amanhecer. De tudo me lembro e quanto. A transparência dos lábios, as carícias, os afagos e os beijos de minha mãe. Dos trinos dos pintacilgos, da melodia das fontes, as nuvens nos horizontes, perdidos no azul do além. Quando eu cruzava as campinas, sem sombra de sofrimento, descalço, com o peito ao vento, num tempo doce e feliz. Os pessegueiros floridos, as frondes cheias de amora, o manto de luz da aurora, os pios dos juritis. Se a morte aniquila o corpo, não aniquila a lembrança. Jamais se extingue a esperança, nunca se extingue o sonhar. E a minha terra querida, recortada de palmeiras, espera em horas fagueiras um dia poder voltar. Que bonito, né? Ele quer reencarnar aqui mesmo. E é bem provável que a gente reencarne no lugar onde já viveu. Porque a gente não volta para acertar as coisas, para continuar algum projeto que a gente tinha. Então é natural que a gente volte para o mesmo lugar. Agora uma outra que também é muito conhecida de todos nós. Canção do Exílio. Por que tem esse nome?
é de Gonçalves Dias, Antônio Gonçalves Dias. Tem até um nome no centro da cidade. Por que do exílio? Ele ficou tuberculoso. Aliás, naquela época, muitos poetas morriam de tuberculose. Tuberculose, na época, não tinha vacina. E agora a gente sabe o grande poder das vacinas. Então, estamos aqui na expectativa da vacina para o coronavírus, né? Porque só a vacina vai nos livrar dessa epidemia, né? Então, ainda não havia de tuberculose. Quem pegava tuberculose, coitado, ia para lugares de ar melhor, comer melhor, mas não havia remédio específico. Chegaram acho que na década de 40 aqui no Brasil. Então, ele foi para Portugal. Ele estava em Coimbra. E aí ele de lá escreveu, pensando no Brasil, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Quem não lembra disso, não é? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Foi em Coimbra, na cidade de Portugal, em julho de 1843. Agora vejam só, ele de lá de Coimbra falava lá o Brasil aqui, né? Agora ele escreveu, depois de desencarnado, Canção do Regresso. Enfim, eis-me aqui de novo. Quer dizer, ele como espírito veio ao Brasil, ele ainda não estava encarnado, ele veio em espírito ao Brasil. Então, Canção do Regresso. Enfim, eis-me aqui de novo, contemplando o céu de anil. Se meus olhos vertem lágrimas, é de saudades, Brasil. Já cantei as tuas matas, do Amazonas ao Pará, e teus índios, pobres índios, hoje mortos quase já. Já cantei os grandes rios, os teus campos só de flores. No meu peito ainda cantam teus amores. Já cantei tuas montanhas, os teus mares, verdes mares, o nascer da lua cheia, sem igual lá nos palmares. E no meu cismar sozinho, peço a Deus renasça eu cá, para ouvir mais uma vez o bater do maracá e abraçar essas paisagens onde canta o sabiá. Antônio Gonçalves Dias. Essa está na antologia do Mais Além, de Jorge Enzina. Então, amigos, nós já acabamos o que nós queríamos falar sobre essa literatura e mensagens espíritas. Recebem o livro, Kardec vive na minha cabeça, Chico Xavier, ele escreve livros enormes. Esse mesmo, Antologia do Mais Além, tem 700 páginas. Mas como eu sugeri, eu não, a ciência sugeriu, que a gente leia uma poesia por dia, olha, quem quiser ou pede emprestado aqui ou compra. Tem poesia para ler uma por ano, uma por dia, durante um ano inteiro. Experimentem isso. Você, mas eu não gosto de poesia. Não gosta porque nunca leu. Começa a ler, que vai se interessando e que vai gostando das poesias. É muito bom. Então, ouçam música boa. E leiam poesia também. Então, nós acabamos o nosso estudo.
Eu agradeço aos que desencarnados estavam aqui conosco e agradeço também, acima de tudo, a prece de encerramento do nosso estudo, aos mentores dessa casa, aos nossos amigos espirituais, pedindo que estejam conosco, nos incentivando a progredirmos sempre no estudo, na caridade, no bem ao próximo, sempre com alegria, com coragem e com esperança. Esses momentos mais difíceis que passamos vai melhorar. E nós temos, assim, tempo de pensar mais, de ler mais, de ver a codificação melhor. Então, agradecendo a todos, nós damos por encerrado os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja, Pai amantíssimo, de amor e misericórdia. Boa noite a todos. Fiquemos todos com Deus.